Às vezes nós encontramos pessoas na vida que são capazes de retirar a nossa melhor parte. Quantas vezes a gente está lá desanimado e mergulhado no fosso dos nossos problemas e vem um amigo, aquele que tem autoridade afetiva sobre nós e fala: para com isso é bobagem, estou do seu lado, vou te ajudar, ou você tem condições de ir além. Às vezes o que a gente precisa é só isso. É alguém que nos recorde aquilo que a gente já sabe, mas que a insegurança está fazendo a gente desacreditar. É a quebra de distâncias. É o reestabelecimento do vínculo pessoal. Eu gosto muito do significado da palavra religião, né? Religião é você estabelecer as pontas que estão quebradas. Então tudo que é religioso me religa. O que está quebrado volta a ter unidade. Então a palavra religiosa, o rito religioso, a celebração religiosa, não é outra coisa senão a oportunidade que Deus nos dá de, pela ação de sua graça, nós reatarmos aquilo que está quebrado dentro de nós. A gente reestabelecer o vínculo. Sabe por quê, minha gente? Porque senão a gente vai entrando num processo de falência, não é? É igual um comércio, que se não é bem administrado, vai falindo. A vida humana também fale. E quais são os responsáveis? Quem são os responsáveis pela falência da nossa vida? São muitas vezes os nossos afetos estragados. São muitas vezes as nossas inseguranças. Afetos estragados, então, são aqueles ódios, aqueles rancores que nós guardamos dentro de nós, né? São aqueles fracassos que não foram bem digeridos. É aquela incapacidade que nós muitas vezes temos de olhar para o que foi de maneira serena e admitir que aquilo já passou, que aquilo já acabou, que aquilo já não tem mais poder sobre nós. Permitir que o passado passe. Não vou ficar me alimentando de passados que não valeram a pena. Porque eu não quero a falência da minha vida. O corpo vai falir. É natural que o nosso organismo venha sofrer cada vez mais as deficiências que são fruto da idade, que são fruto das doenças, da vida que a gente vai vivendo. Agora, eu posso, neste corpo que vai falindo, mantendo um espírito que vai fazendo o processo contrário. Isso é muito interessante. Quando nós encontramos pessoas que já estão vivendo o processo da falência do organismo, mas estão em plena ressurreição da alma e do espírito. Já estão antecipando a ressurreição. Por quê? Porque não estão permitindo que os instrumentais da falência prevaleçam. É a administração pessoal que nós fazemos da própria vida. É a administração que nós fazemos diária, né? Como se todos os dias eu precisasse fazer um balanço para saber se estou tomando prejuízo ou se estou tendo lucro. E eu me aplico o prejuízo. Eu é que me coloco a pena todos os dias. Isso é terrível. Porque eu acabo vivendo um processo de autoflagelo, né? Que vai me impedindo de contemplar essa realidade com um pouco mais de clareza. Ou até mesmo com um pouco mais de justiça. Olhar para mim, olhar para aquilo que eu preciso fazer comigo, qual é o trabalho que hoje eu preciso realizar comigo, para que antes deste programa terminar, eu tenha condições de ir dormir um pouco melhor administrado do que fui dormir ontem. Conhecimento. É a oportunidade de olhar para a nossa vida, sem rancor, sem mágoa, de olhar para tudo aquilo que fizeram de mim e ver, com aquilo que fizeram de mim, o que hoje eu posso fazer. Porque é aqui que Deus age. O discurso religioso, ele é verdadeiramente religioso quando ele coloca o homem nessa responsabilidade, quando ele coloca o ser humano na administração dessa responsabilidade. Nós não podemos admitir uma religião que nos aliene. Louvor a Deus, não. Tudo bem, o louvor a Deus tem sentido se este louvor está diretamente associado a uma capacidade humana de autorreconhecer-se, de autoconhecer-se
e de se propor mudanças e metas. É o que Jesus fazia. Toda vez que Jesus encontrava uma pessoa em processo de falência, o que ele provocava naquelas pessoas era, antes de qualquer coisa, o reconhecimento de tudo aquilo que foi vivido, não para se culpar ou para se autoflagelar, mas para encontrar naquele vivido, naquilo que não valeu a pena, uma oportunidade de se chegar a um lugar melhor. Que eu acho que para isso a gente vive. Ou nós vamos viver esses perrengues todos que a vida nos dá, para a gente morrer pior do que quando a gente chegou? Não. A proposta é aperfeiçoamento constante. A minha conversão, a minha vida em Deus, tem que me motivar o tempo todo a tomar contato com as minhas misérias, com as minhas fraquezas, para que eu não continue repetindo os meus erros. Porque é essa repetição viciosa que vai fazendo com que eu perca o brilho, com que eu perca a vontade, ou até mesmo a disposição de lidar comigo. Porque isso é estranho, né? Às vezes a gente acha que a nossa dificuldade é lidar com o outro. Não. É antes de ser com o outro, é uma dificuldade que a gente tem com a gente. Quando eu aprendo a administrar o que eu sou, o que eu sonho, o que eu almejo, o que eu quero, o que eu desejo para a minha vida, o que eu amo, eu acabo tendo mais facilidade de lidar com aquele que está ao meu lado. E é por isso, minha gente, que eu acredito muito na possibilidade de nós acordarmos os que estão dormindo. Porque muita gente está adormecida para isso. Muita gente está perdendo a oportunidade de viver com qualidade porque está adormecido para essas questões. Cruzou os braços, né, e está só esperando a morte chegar. Ou então adocicaram a boca com um pedacinho de goiabada, acostumaram-se com isso e acha que a vida é só aquele pequeno sabor. Não. Eu acredito muito que a vida, quando bem vivida, ela se manifesta sempre generosa. Mas desde que a gente tenha a simplicidade de olhar para essa manifestação cotidiana e descobrir nela futuros. Eu acho que isso é uma questão de sabedoria. Enxergar futuros. Porque quem enxerga futuros acaba sendo mais otimista. E ser otimista é fundamental para que a gente não se prenda ao exercício de um passado que não valeu a pena, ou até mesmo nessas misérias que vão nos julgando para baixo, nos pessimismos que são tão próprios dos dias de hoje, né? A gente sabe que quanto maior é o número de possibilidades que a vida nos dá, maior é a capacidade da gente não realizar nenhuma delas. Então, fixar bem os nossos olhos, a nossa atenção na possibilidade que realmente nos interessa e focar naquilo e colocar o nosso coração naquela direção, colocar o nosso empenho para que aquilo se realize e a gente não perder tempo com a pior parte. Enxergar futuros. Pode ser que hoje você esteja necessitando disso. Volto a dizer, muitas vezes as nossas dificuldades não precisam de grandes soluções. Nós precisamos de coragem para olhar a solução, que às vezes é até pequena, e trabalhar para que ela se concretize em nós. Pode ser que hoje você esteja desanimado, né? Esteja necessitado de ter alguém que lhe recorde que ainda há muito o que fazer. E que esse vínculo entre você e suas verdades, ele é absolutamente necessário para que a sua vida tenha sentido. Quem não está vinculado com sua história, com seu passado, com seu presente e seu futuro, corre o risco de fazer da vida uma experiência inútil, inválida. E isso não deve ser o nosso projeto. Voltar a olhar para a gente de maneira respeitosa e honesta. Deus não pode fazer nada no coração que não é honesto. É por isso que para Jesus não existia nenhum problema a pessoa ter vivido a pior de todas as experiências. É por isso que ele se dava bem com prostitutas, com ladrões, com miseráveis, desde que eles fossem honestos.
Deus vai trabalhar sempre no coração que estiver disposto. Isso é religioso. Até o ateu está gostando dessa proposta, eu tenho certeza. Já encontrei muitos ateus honestos que, mesmo sem crerem em Deus, querem ser um ser humano melhor. Isso é fantástico. Quando você descobre que o verdadeiro humano, ele já é naturalmente religioso, porque ele quer conexão, ele quer superação. Por outro lado, já vi muitos crentes que não saem das igrejas, que não saem das sacristias, que estão vivendo um processo vicioso, diabólico, de autodestruição, de autoflagelação. Por quê? Porque não encontram em Deus um motivo de superação. Vivem uma fé que não traz nenhum resultado prático para as suas humanidades. Agora, já que cremos em Deus, já que temos essa experiência maravilhosa de crer na palavra de Jesus, de acreditar no que Ele fez e no que Ele faz, então nós estamos duplamente agraciados. Porque estamos sob a perspectiva da fé, que nos motiva a vencer a partir do processo da conversão, a vencer toda a nossa pior parte, mas estamos também antropologicamente sustentados numa convicção de que vale a pena ser melhor. Eu quero, nem é por convicção religiosa não, a minha convicção religiosa vem em segundo plano. Eu quero num primeiro momento ser um bom ser humano. Eu quero trazer para fora a minha melhor parte como humano. Isso, neste ponto, estamos todos iguais, mesmo que não tenhamos outra fé. Mesmo que você não parta para uma segunda dimensão, mesmo que você se considere um agnóstico, um ateu, eu tenho certeza que você gostaria muito de fazer da sua vida uma experiência que valesse a pena. É o que nós queremos, minha gente. No nosso caso, que cremos, motivados para que cada vez mais Deus encontre um lugar para nascer, crescer e aparecer em nós. Porque eu estou muito convicto disso. A melhor forma de pregar o Evangelho é a gente viver com radicalidade as propostas do Evangelho na nossa vida. Porque pode ser que muita gente não tenha nem a oportunidade de abrir a Bíblia e conhecer a vida de Jesus. Mas ela vai prestar atenção em você. E você pode ser muito bem o exemplo prático aplicado na proposta de Jesus.